Shalom, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, amigos do canal Evangelho Mensageiro de Cristo. Aqui que vos fala é o presbítero Josué da Mato Júnior, o Mensageiro de Cristo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, amigos e ouvintes do canal, nós estaremos falando aqui um pouco sobre Cristologia. Nossos vídeos têm aí como finalidade aí, ajudar a cada um de nós a entender corretamente aí os acontecimentos durante e após aí o nascimento de Cristo. Temos que entender a realidade dos acontecimentos dentro do contexto da época e analisar aí os motivos pelos quais aí Jesus foi ao mesmo tempo tão odiado e tão amado pelo seu povo. Ele veio ser odiado e veio ser amado pelo seu povo. E aprendemos o que Jesus quis ensinar aos seus discípulos em cada palavra, em cada parábola, sem levar aí em conta que este ensino aí transcende as épocas, né? E veio atingir em cheio aí a igreja de hoje. E vamos verificar aí que também que muitas vezes aí a realidade da igreja nos dias de hoje não é nada diferente aí do que acontecia no dia de Jesus. Muitas coisas são idênticas, são iguais, não tem diferença do que a igreja de hoje e a igreja ali nos dias de Cristo. E perceber onde estamos errando e como podemos acertar aí, tendo como base aí o testemunho das pessoas que conviviam aí com o Mestre, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, amigos, queridos ouvintes, seja bem-vindo a este vídeo, o primeiro vídeo da série Cristologia, seja bem-vindo. E neste vídeo nós estaremos falando sobre o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus. Então vamos embora para o vídeo, solta a vinheta, vamos embora! Nós vamos estar falando aí sobre o nascimento de João Batista, que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 13. Quando o anjo anuncia aí a vinda de João Batista, o nascimento de João Batista rompeu aí aqueles 400 anos de silêncio do Espírito de profecia. De todas as maneiras, João Batista era sem igual. Comparando com os demais profetas, Jesus disse que não houve nenhum maior nascido de mulher do que João Batista. Não houve nenhum profeta a qual nasceu de mulher, sendo maior do que João Batista. Sua sinceridade incorruptível aí, a sua humanidade e o seu destemor e coragem, juntamente com a história trágica de sua morte, combinavam-se para lhe dar aí um lugar distinto às narrativas bíblicas. Somos informados aí, meus queridos, que ele veio de Israel no poder do espírito de Elias. Ele ficou sozinho entre a dispensação judaica e a dispensação cristã. Ele foi o único profeta que ficou entre essas duas dispensações, entre a dispensação judaica e a dispensação cristã. João Batista foi o único profeta, mas a sua obra máxima é um ministério pelo qual sempre será lembrado. Fez aí o papel de precursor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, aquele que anunciava a chegada do Messias chamado Jesus Cristo. O Evangelho segundo Lucas começa com o relato dos eventos associados ao nascimento de João Batista. Naquela altura das regiões montanhosas, perto de Jerusalém, habitava um certo sacerdote aí, que era chamado de Zacarias. E esse sacerdote tinha como sua esposa uma mulher chamada Isabel. Formaram aí um casal piedoso, de idade bem adiantada aí, na ocasião desses eventos narrados pela história bíblica. Havia muito tempo que Isabel e ali o sacerdote Zacarias desejavam e queriam ter um filho, mas no decorrer do tempo viram que este estava sendo negado a eles e eles não tinham mais chance. Mesmo assim, eles estavam orando e eles tinham orado muitas vezes a respeito, mas no fim, tendo acabado os seus melhores anos de vida, a idade chegou o cansaço, cessaram de se alimentar dessa esperança, dessa fé, e viram que eles não iam conseguir ter um filho. Aceitaram o fato aí de, aparentemente, de viverem e morrerem sem ter um filho, como nós encontramos em Lucas, capítulo 1, versículo 13. Zacarias era um sacerdote do turno de Abias aí, e 2 vezes por ano aí era o seu dever viajar para Jerusalém para cumprir o seu cargo no templo. Durante 1 semana e 6 dias e 2 sábados, nesse período da história, segundo Joséfo, havia cerca de 20 mil sacerdotes
que habitava nas regiões aí de Judéia. Muitos deles não tinham crédito algum para o sacerdócio. Era, na realidade, guias cegos guiando cego. Eles eram, na realidade, homens despreparados, somente homens, como nós vemos hoje, sacerdotes dentro de igreja, homens com nome de pastores, mas não são pastores, não tem o chamado. Tem o nome de pastor, mas não tem o chamado de pastor. Então nós vemos que nessa época havia sacerdotes que só tinha o nome de sacerdote. Havia, por outro lado, aí aquele sacerdote que era profundamente sincero e vivia de modo devoto ao Deus de Israel. Zacarias pertencia a essa última classe e esse último grupo de sacerdotes, juntamente com sua esposa Isabel, ambos eram justos diante de Deus e vivia repreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, como nós podemos e conferimos em Lucas capítulo 1, versículo 6. Meus queridos, eu não vou estar lendo os versículos, mas os irmãos quiserem acompanhar, eu estou deixando aí. O sacerdote oferecia incenso, era escolhido por lançamento de sorte, e ninguém oferecia 2 vezes na vida. Mas nesse dia aconteceu que, ao ser lançado a sorte, caiu Zacarias. Realmente era uma grande honra. Zacarias foi escolhido dentre a nação inteira de Israel para entrar no santo lugar e ministrar no altar e fazer intercessões pelo povo. O posto de Zacarias nunca antes realizara a tarefa tão solene. Sua mente aí estava naturalmente aí num estado de reverente temor aí ao Deus de Israel. E emoções, né, meu querido? No momento da oferta, aí, Zacarias entrou no santo lugar com a cabeça coberta, com os sapatos removidos, lavando a mão no incensário, cheio de incenso. Derramou o fogo perpétuo do altar, em seguida fez a intercessão pelo povo. Enquanto a multidão lá fora também estava orando, mas de repente Zacarias levantou a cabeça e olhou e viu que naquele lugar havia um anjo do Senhor de pé, à destra do altar de incenso. O sacerdote Zacarias, já em estado de surpresa, emocionado, quando viu o anjo ali, turbou-se e se encheu de temor, como nós vemos no versículo 12. O anjo era o próprio Gabriel. O anjo era o próprio Gabriel, Cristo, o Messias, preparando um povo aí para a vinda e pelo caminho de Jesus. João Batista estaria abrindo o caminho para o Senhor Jesus. Na realização desta grande tarefa aí, ele teria o espírito e o poder de Elias. Olha que bênção, meus irmãos. Ele teria aí o espírito e o poder de Elias. O povo maravilhou-se porque o sacerdote permaneceu tanto tempo no templo. Quando Zacarias finalmente saiu, as pessoas presentes perceberam que ele não conseguia falar. Com gestos dele, acabaram entendendo que ele receberia uma visão, tinha recebido uma visão. Ele tinha visto algo dentro do templo. Zacarias continuou no templo até cumprir os dias de seu ministério. Então voltou para sua casa e trouxe a notícia para Isabel. Mas no fim de 6 meses, receberam aí uma visita inesperada, que certamente era bem-vinda. Era a própria Maria, a futura mãe de um menino chamado Jesus, que iria nascer, e do Messias. Não sabendo se essas parentes já tinham se encontrado antes, mas é provável, pois Maria, ela faz essa viagem sozinha e ela soube chegar até a casa do casal idoso de Isabel e Zacarias sem ter problema. Ela sabia o caminho. Então, por isso, nós sabemos que eles achamos que eles tinham alguma convivência, né? Porque ele segue o caminho. Enquanto Maria entrava pela porta, aconteceu 2 coisas notáveis. No momento em que Maria falou, a criança estremeceu no ventre de Isabel. Então, de repente, o Espírito de Deus veio sobre a mulher mais idosa, e saiu uma bela profecia, reconhecendo Maria como mãe do Messias. No 8º dia, depois de Isabel dar à luz a um filho, os vizinhos e primos chegaram para congratular-se com os pais aí sobre o nascimento do menino e para circuncidar aí o menino. Eles queriam dar um nome ao menino, o nome de seu pai, Zacarias.
Mas a mãe disse que ele devia ser chamado de João, que esse menino não poderia ser chamado Zacarias, mas sim o seu nome seria João. Nós sabemos que os parentes não ficaram contentes com essa notícia, não ficaram contentes com isso, porque já tinham escolhido o nome aí de Zacarias para o menino. Quando, porém, fizeram sinais aí, a Zacarias ele escreveu a palavra João. Esse é o seu nome. Esse é o seu nome, João. Na sua esposa nada mais havia de excitação aí sobre trocar o nome. Contou-lhes que o nome já não era o que talvez seria. E tão logo fez assim, e ficou solta a língua de Zacarias. E ele pronunciou uma bela profecia messiânica, quando ele solta a língua, como nós encontramos em Lucas, capítulo 67 a 79. Todos os dias o sacerdote idoso orava a Deus com espírito fervoroso para que ele realmente usasse esse filho no ministério do qual o anjo falava, e que o Messias viesse e trouxesse a salvação a Israel. Zacarias sabia que provavelmente não viveria tempo aí suficiente para ver pessoalmente esse acontecimento, mas tinha certeza que o Messias vinha, tinha certeza que Jesus já estava à porta. Quanto ao jovem João Batista, somos informados que o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até os dias que havia de manifestar-se a Israel, como nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 80. Meus queridos, agora, falando um pouco sobre o nascimento de João Batista, agora vamos para a parte final, que eu vou falar a voz que clama no deserto, que está em Mateus, capítulo 3, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Como um filho de sacerdote e descendente aí, direto de Arão. Através de Isabel aí, João Batista teria o direito de tornar-se um sacerdote no templo. A vida no templo lhe daria aí honrarias, segurança, riqueza, vestes, joias, mas virou as costas para tudo isso e renunciou aos seus direitos sacerdotal de ser sacerdote para viver uma vida para servir o Senhor. Ele poderia estar ali. Ele teria no templo honrarias, ele teria segurança, ele teria riqueza, ele teria aí também sobre sua vida vestes e joias do melhor, sendo um sacerdote. Mas ele virou as costas. Enquanto estava no deserto, aprendeu a subsistir com pouca comida, tais como mel silvestre tirado das árvores e gafanhotos que os beduínos do deserto assavam para comer. Sua aparência era desmanzelada, suas roupas eram de pelo de camelo e havia um cinto de couro na sua cintura. João não estava sozinho no grande deserto de Judeia. Havia o essêncio que tinha deixado aí a civilização para viver na vida da pobreza e de begnação. Nunca desde os dias de Amós e de Jeremias tinha surgido aí semelhante a um profeta. O fogo da sua mensagem varreu o país inteiro. Os jovens vinham a ele de todas as direções. Os discípulos ficaram tão numerosos em tão pouco tempo, a ponto de 30 anos mais tarde se encontrarem constantemente em um lugar bem distinto, tais como a Ásia Menor, o Egito. Caifás e seu pai Anás ficaram alarmados. Herodes, o rei, nos seus jardins luxuosos, achou necessário enviar mensageiros para descobrir o motivo de tanta comoção. Mas estava para acontecer um evento que, embora João Batista participasse dele, e deixaria o seu ministério totalmente à sombra,
As notícias do seu ensino, os ensinos de João Batista, tinha sido propagado centenas de aldeias e cidades em Israel. Uma dessas aldeias era Nazaré. Ali um carpinteiro ouvia o que ele se dizia. Ele sabia do que se tratava. Sabia de cor as palavras de João Batista e citou de Isaías: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermos e as veredas o nosso Deus. Todos vales serão aterrados e nivelados todos os montes outeiros, e que é o tortuoso será retificado, e os lugares escambrosos aplanados. Isaías 41, versículo 3 e 4. Essa foi a citação de um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Ele diz: a voz que clama no deserto. João Batista e seu ministério. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Fica aí. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos lá. Nós estaremos falando aí sobre João Batista e Jesus. João Batista e Jesus Cristo chegaram a se conhecer quando eram meninos? Eles chegaram? Então vamos saber disso. E depois nós vamos estar falando um pouco mais aí sobre João. E nós vamos estar terminando aí falando sobre Jesus sendo batizado por João Batista, o batismo com o Espírito Santo e a ascensão do ministério de Cristo e o declínio aí do ministério de João Batista. Né, meus irmãos? Nós vamos estar falando, e que Deus abençoe as vossas vidas. E depois nós estaremos com o último vídeo, um vídeo mais curto, falando sobre João Batista e Herodes. E o último vídeo falar sobre a prisão de João Batista, a dúvida de João Batista e o Marte de João Batista. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nós estamos falando de Cristologia e começamos aí pelo seu propulsor, João Batista. Shalom, graça e paz. Vamos para os próximos vídeos. Para receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.